Boa noite, meu nome é Célia Gouveia, eu sou uma artista da dança e uma estudiosa. Eu diria que o que eu sou uma pessoa que busca o conhecimento, em todos os sentidos, na dança, na filosofia, nas artes. Eu tenho esse gosto. E eu tenho 72 anos e eu faço questão de dizer a minha idade, porque eu nunca vou dizer, eu sou velha. Não, não vou. Eu me sinto cheia de vitalidade e espero ainda ter vários anos para continuar o meu processo de conhecimento. Eu nasci numa família de classe média em Campinas. Meu pai era advogado, nós éramos em 5, 4 meninas e um menino. Eu fui a terceira filha mulher. E aí, meu pai queria um menino, né? Veio a primeira menina, a segunda, a terceira. Quando eu estava quase para nascer, um dia ele estava se barbeando e minha mãe entrou no banheiro. Ele falou para minha mãe: Odete, se for mais uma menina, não faz mal, vai se chamar Célia. E meu avô paterno, ele era pastor presbiteriano. Então, eu tive uma infância que eu frequentava muito a escola dominical, e aquilo me marcou bastante, sabe? Porque aquelas imagens... Quer dizer, todo domingo tinha que ir, fizesse chuva, sol, tivesse doente, tivesse com boa saúde. E umas imagens assim, que tinha o caminho estreito, com igrejinha que ia dar no céu, o outro caminho largo, com bares, não sei o quê, que ia dar no inferno. Aquilo me deixava muito apavorada. Eu comecei a fazer dança aos 9 anos, assim, tinha a Academia de Balé Lina Penteado, muito conhecida, em Campinas, e era uma aluna dela que tinha um estúdio nos fundos do quintal. Ali eu comecei. Depois passei para o Conservatório Musical Dr. Gomes Cardim e depois passei para a Academia de Balé Lina Penteado. Foi aí que, então, a Lina contratava a Ruth. Mas você perguntando da minha vida, eu era assim, esforçada, sabe? Aliás, sempre eu fui muito esforçada. Aos 10 anos, eu ia de manhã, ao curso para admissão. No meu tempo, tinha que prestar como um pequeno vestibular admissão ao ginásio. E eu queria entrar. Nós sempre estudamos em escolas públicas, né? E que eram o melhor ensino na época, inclusive. E no Colégio Estadual Culto à Ciência, e que era muito afamado, fundado pelos maçons, e o ensino muito bom, ensino laico, uma educação de qualidade laica. E aí, então, fazíamos o curso de admissão. Dona Dulce, que era muito rigorosa, saía de manhã, curso de admissão, à tarde eu ia para o 4º ano primário, saía do 4º ano primário, eu ia, ou 2 vezes por semana, ia aula de piano, e à noite, 2 vezes por semana, balé, no Conservatório Musical Gomes Cardim. Enfim, eu entrei no Colégio Culto à Ciência, e aí, aos 13 anos, a Ruth Rachu começou, a dona Lina Penteado contratou a Ruth Rachu. E ela ia dar aulas para a gente em Campinas, e ela ia assim, tipo, dava aula das 9 da manhã às 7 da noite, viajava, ida e volta para São Paulo no mesmo dia.
E aí eu fui me identificando mais com a proposta de aula da Ruth do que com o balé. E eu fazia balé também, tinha Marília Franco, Maria Helena Mazetti, que iam dar aula, que a Lina contratava professoras de São Paulo. Mas com a Ruth foi assim uma empatia, um contato muito profundo. Eu tinha uma admiração por aquela mulher, que eu achava uma mulher emancipada, uma mulher moderna. E ela fazia coreografias conosco, nós vinhamos numa Kombi nos apresentar aqui em programas tipo Gincana Que Bom, Jardim Encantado, depois era a primeira parte do Fino da Bossa, né, que era com Elis Regina e Jair Rodrigues. Então, essa foi a minha infância e adolescência. Mas faltou dizer que eu tive no colégio que eu citei, uma professora de filosofia também, Margot Proença, mãe da Maitê. Essa mulher chegou, desde a primeira aula, ela deu uma frase do Kant para escrever uma redação sobre aquela frase. E eu era boa aluna, sim, não era das primeiras da classe, nem das últimas. Mas eu tive a nota mais alta da classe, que foi 6. Eu tinha muitos colegas que eram politizados, porque era a época da JEC, sabe? Juventude Estudantil Católica e tal. Mas, apesar que eu não era católica, que eu tinha educação protestante, eu frequentava. E esse pessoal, eles tinham uma visão política muito forte. E aí eu comecei a ir todos os sábados num bairro pobre lá, Vila Pacaembu, que eu visitava a casa por casa, e aos poucos um médico da igreja começou a ir junto, então eu fazia as fichas e ele atendia. Tinha assim, mulheres que estavam com gravidez de 6 meses, não sabiam que estavam grávidas. E uma participação política também, porque era o tempo do Jango Goulart. Então, houve congresso estudantil, e aonde já tinha o CCC, que era o Comando de Caça aos Comunistas, que eles iam lá para bagunçar e jogavam aquelas bombinhas de enxofre. E a polícia, na época, como era um governo de esquerda, ia lá para reprimir o CCC, para defender o pessoal que estava fazendo o congresso. Agora o machismo é nomeado. Naquela época, ele era normalizado, era assimilado como algo que fazia parte do comportamento. Eu diria que é igual, só que não era nomeado. Porque acontece o seguinte comigo. Por causa desse meu histórico, eu sempre me coloquei, e por causa dessa geração de 68, da qual eu fiz parte, que eu era um protótipo, desde o meu tipo físico, maneira de ser e tudo, eu era contra o sistema. Então, eu falo, mas cada besteira que você fez, mas eu não queria fazer parte do sistema. Tanto é que eu sempre ocupei um lugar marginal. E aí eu já fui, assim, meio que montando um esquema. Falei com a Marilena, ela falou, vai conhecer o galpão, até hoje está fechado, está alugado lá, mas ninguém quer se apresentar lá, acham o teatro imprestável. Eu fui visitar, falei, aqui mesmo que a gente vai fazer o nosso trabalho. E as minhas 2 mestras, que eram a Renê Gumiel e a Ruth Rachou, elas emprestaram os estúdios, a Renê no horário do almoço, a Ruth à noite para ensaios, né? E aí houve, sabe quando há
aquela mágica que as coisas tudo se encaixa. Mas eu cheguei exatamente quando estava sendo lançado o fomento ao teatro com um acontecimento no saguão do Teatro Municipal. Aí eu falei, puxa vida, eu fui e falei, mas por que não tem algo assim para a dança? E também era um período eleitoral. E eu estava procurando candidatos, eu fui num comitê do PT, olhei, e tinha ali o nome do Vicente Cândido, escrito que ele tinha contribuído para o fomento ao teatro. E aí, conversando com as pessoas, eu fui sabendo daquele movimento Arte contra a Barbárie, que Barbárie era o teatro de entretenimento, então que eles propunham uma outra via de teatro voltada à pesquisa de linguagem. Tá bom. E aí eu procurei o Vicente Cândido e falei, olha, se você fizer alguma coisa semelhante para a dança, você vai ter o apoio de toda a classe de dança. E assim foi, e a secretária dele me ligou e falou, você forma uma comissão com 4 ou 5 pessoas e vem aqui. E aí, logo, então, juntamos com as irmãs Cavalcante, né, a Sofia e a Eliana, o Zé Maria, eu não sei se já tinha o Raul Rachu, porque aos poucos foi formando uma comissão que a gente se reunia lá na Câmara Municipal, tínhamos encontros semanais ali. Antes do fomento, a gente chamava de política de balcão. Política de balcão. A pessoa tem um projeto e tentava, então, ter acesso ao secretário da Cultura para pedir uma verba para si. É essa coisa, para si. Agora, a dança tem esse porém. As pessoas de dança, geralmente, começam fazendo barra e se olhando no espelho, não é? E eu nunca me esqueço a Marilena Ansaldi falando, na época, né, que a ditadura mais brava e a gente ali no galpão afrontando a ditadura, que ela falou que os colegas ou eram apolíticos ou eram francamente reacionários. E até hoje eu vejo colegas, uma colega que tem uma personalidade efusiva, tudo isso, que começou a fazer umas músicas, e ela colocou, para que urna eletrônica? Eu falei, o quê? Você não pode falar isso, você está fazendo o jogo bolsonarista. Não, você não pode ser inocente. Não estou sendo inocente, eu estou fazendo ironia. Eu falo, então você não tem consciência política e está assumindo uma posição reacionária. Eu fico boba de ver gente assim, que é da minha geração, já viveu tantas coisas, não vê, não vê. O artista, ele pode ser engajado como cidadão. Com certeza, isso vai ter um reflexo no que ele produz, mas não quer dizer que ele vá fazer uma narrativa, um discurso, que houve uma época que houve isso, um certo cansaço, lá pelos anos 70 mesmo, uma arte engajada, que fica o que se chamava na época de panfletário, sabe? Porque você usou a palavra poesia. A poesia, ela tem que existir. Se não tiver poesia, não adianta, sabe, a pessoa ter uma consciência política muito forte, mas se não tiver poesia, não vai rolar. Então, não tem que ter, sabe,
nenhuma restrição a desenvolver um trabalho poético. Porque, às vezes, eu acho que, às vezes, as pessoas acham que, atualmente, tem que ter forçosamente a questão de você abordar a questão das minorias, e achar que o discurso político é isso, mas não é só isso. A periferia que está trazendo um vigor, uma força, uma energia, porque eles têm uma visão política, aquilo é vivido na carne, porque é uma pessoa que se expõe, que se arrisca. E, para mim, a produção artística é isso. É você dar a cara para bater, sabe? É você não temer, você não ir atrás... Quem vai atrás do sucesso faz uma coisa enquadrada. Então, eu acho que é isso tudo que eu acho que é importante, sabe? É você ser atrevido, você ser ousado, e aí você está sujeito a errar. Nós falamos em Nietzsche, e há poucos dias atrás eu li um trechinho dele que me fez pensar bastante no livro dele, Além de Bem e de Mal, onde ele fala o seguinte: é um instinto humano que um ser humano explore outro ser humano. E se alguém tiver a hipocrisia de dizer que não é verdade, que se apresente. Porque, veja bem, as pessoas, quantas pessoas votaram? Não sei nem falar criatura, porque, sabe, é um monstro. Por causa disso, por causa desse discurso de desprezo à mulher, às instituições. Então, você vê que o ser humano ele tem um aspecto que é muito desprezível, que é isso aí. Ele acordou, ele fez aflorar toda essa merda humana, sabe? Que estava latente, que as pessoas não ousavam falar as coisas que ele começou a falar. Então, é isso. Infelizmente, a gente, como que falou essa coisa que um ser humano gosta de explorar o outro, o ser humano tem esse lado mesquinho, preconceituoso, que pode ficar latente lá a vida inteira, que ele faz uma autocrítica e não permite. Mas aí veio o prato cheio, a oportunidade disso aflorar a luz do dia, né? Então, nós estamos vivendo isso que nós estamos vivendo. Essa questão da fusão dos contrários, que vem desde Heráclito, né? Eu acredito que a gente tem esses dois lados na gente, né? Um lado de construção, um lado assim iluminista e um lado também que a gente precisa deixar aflorar, justamente, ainda se falando de criação artística, todo esse lado intuitivo, esse lado sensorial, esse lado que é corporal, né? Que é o somático, que o grego fala tanto do lado somático, que a palavra sensação vem de soma, que é o corpo em grego. Então, eu acho que é tudo fusionado, sabe? Não existe isso é branco, isso é preto, é assim.
as coisas se fundem.